Não faz o menor sentido a Shinobu não conseguir decapitar os Onis em Demon Slayer. Hoje eu vou te explicar o porquê disso e como a autora de Kimetsu criou essa polêmica sem nem perceber. E aí galera, beleza? Sete aqui gente, no vídeo de hoje a gente vai analisar essa polêmica que a autora criou e sinceramente eu vou me divertir bastante. Porque afinal de contas, faz ou não faz sentido a Hashira do Inseto ser tão fraca assim? Bom, eu já quero saber de que lado vocês estão nessa treta, então já usem as hashtags aí nos comentários. Vocês estão de qual lado? Hashtag Shinobu forte, no caso demonstrando aí que vocês acham que ela foi injustiçada, ou hashtag Shinobu fraca, ela realmente é isso aí, não tem erro e tá tudo certo. Escolhe sua hashtag e deixa sua opinião junto com ela. E queria já aproveitar também para agradecer todos os membros que vêm apoiando aí o meu trabalho. Se você também quer ter o seu nome juntamente com todos esses outros nomes maravilhosos aqui nos vídeos, dá uma olhadinha no botão Seja Membro aqui embaixo. Bom pessoal, vamos tentar entender essa polêmica aí envolvendo o nível de força da Shinobu. Faz ou não faz sentido essa história? Vamos analisar. Pra gente começar a analisar se faz ou não faz sentido toda essa confusão envolvendo a nossa queridíssima Hashira do Inseto, a gente precisa relembrar de algumas coisinhas que já aconteceram lá no passado, no começo da história do anime. De forma mais precisa, no episódio 20 da primeira temporada do anime, durante uma breve luta que a Kocho teve com uma das Onis aranhas, na realidade não dá nem pra chamar aquilo de luta, porque a Shinobu só chegou lá pra finalizar ela com um golpe, então coitada daquela aranha, porque pelo amor de Deus, não deu nem pro choro. Porém o golpe que a Shinobu usou pra matar essa Oni não foi um golpe padrão de um caçador, digamos assim, de finalizar decapitando a cabeça. O golpe que ela usa é basicamente um corte na Oni, e esse corte é feito pela sua espada que é completamente revestida de veneno, não um veneno comum, veneno esse de glicênia, que é totalmente mortal pros Onis. Mas a questão aqui é por que uma personagem como a Shinobu, que é uma Hashira, tem que optar pelo veneno e não simplesmente por cortar a cabeça da Oni de uma forma mais tradicional, digamos assim. Bom, acontece que nessa mesma cena, segundos antes, é dito pela Oni Aranha que a sua cabeça não havia sido cortada pela Shinobu, porque provavelmente por ela ser pequena, ela não tinha a força necessária pra isso, pra conseguir decapitar a Oni. Só que assim, nesse primeiro momento, quando a gente tá assistindo o anime pela primeira vez ou acompanhando essa parte no mangá pela primeira vez, a gente acha que essa explicação ela faz sentido e que tá tudo certo, tá tudo normal. Até porque também nesse ponto da história a gente nem sabe qual que é o nível de força da Shinobu, muito menos qual que é o nível de velocidade que ela tem. Nesse momento da história, os únicos Hashiras que a gente conhecia era a própria Shinobu e o Gyu Tomioka. Mas partindo do pensamento de que se um caçador normal consegue decapitar a cabeça de um Oni, como que uma Hashira não conseguiria? Meio estranho, né? É verdade que dentro da obra de Kimetsu, pra você ser forte, precisa fazer sentido. É necessário que os personagens tenham uma estrutura corporal muito forte, para os atributos dessa mesma personagem serem fortes também, como força física, velocidade, agilidade, flexibilidade, entre outros atributos. E por conta desse raciocínio, tudo leva a crer no começo, a gente meio que é induzido, de certa forma, a acreditar que realmente a Shinobu é fraca e ela não tem como decapitar nenhum Oni. Ela fica completamente dependente do veneno, por ela ser baixinha e aparentemente fraca fisicamente. Mas é exatamente nesse momento que todos nós, eu e vocês, fomos enganados. Com relação à força física da Shinobu, beleza, isso não é enganação, de fato ela é uma das Hashiras mais fracas. Na realidade, pior ainda, não é nenhuma das mais fracas, ela é oficialmente a Hashira mais fraca. No ranking oficial da autora, ela é classificada como fraca e tá na última posição. Só que tem um detalhe importantíssimo que muita gente esquece, a velocidade. E vocês vão entender o porquê, mas se liga no raciocínio. A Shinobu ela é classificada como a quarta Hashira mais rápida da obra. Ela é veloz de verdade. Literalmente, no ranking de velocidade, ela só fica atrás do Tengen, que tá em primeiro, óbvio, do Sanemi em segundo e do Gyomei, que é um monstro completo em terceiro. Ou seja, alguém que é tão veloz, mesmo que fraca fisicamente, deveria ser capaz de realizar o simples feito de decapitar uma Oni. E se vocês lembram bem das aulas de física na escola, vocês vão entender esse raciocínio. Força é igual a massa vezes aceleração. Ou seja, a massa da espada da Shinobu mais a aceleração dela mesma seria o suficiente para ela conseguir decapitar uma Oni. Basicamente, com a velocidade que ela consegue atingir, não deveria importar que a força física dela não é tão grande. A massa da espada seria intensificada de uma forma gigantesca por conta da velocidade da Kocho ser gigantesca. Isso resultaria nela conseguir decapitar a cabeça dos Onis. E ela não precisaria justamente ficar dependendo só de veneno. Depois de você analisar dessa forma, fica mais sem sentido ainda ela não conseguir decapitar a cabeça de ninguém. E eu sei que vai ter gente que vai comentar, ah, Seth, mas o pescoço dos Onis Luas superiores é muito mais resistente e a Kocho não iria conseguir se ela não tivesse uma força grande. Beleza. No caso, mesmo que ela fosse absurdamente rápida, não importaria. Para ela decapitar Onis Luas superiores, ela precisaria também de uma força boa. Isso é verdade, de fato eu concordo. Agora, não tem desculpa para ela não conseguir decapitar o pescoço de luas inferiores ou até mesmo dos Onis básicos. Ela depender de veneno para lutar contra luas superiores? Ok,
eu entendo e aceito. Agora, ela depender de veneno pra lutar contra luas inferiores e Onis basiquinhos, aí eu não aceito não. E arrisco dizer que com base na análise que a gente fez de força igual a massa vezes aceleração, com a velocidade imensa que ela tem, eu arrisco dizer que ela conseguiria sim cortar cabeças de lua superior 6, 5 ou até o 4. Agora top 3, Akaza, Doma e Kokushibo, aí eu realmente não vou arriscar brincar com a possibilidade não. Aí tudo bem. Pelo menos assim, essa é a minha opinião com base nessa análise. Pode até ser que daqui a um tempo eu já esteja interpretando essa história de outra forma, mas no momento essa é a minha interpretação. Eu já quero saber o que você acha. Faz sentido ela não conseguir cortar a cabeça de ninguém? Ou por conta dessa análise da velocidade, da massa, ela deveria sim conseguir cortar a cabeça de geral? Ou só de algum grupo de demônios? Já deixa no comentário a sua opinião que eu quero muito saber. Mas assim, eu entendo o que a autora de Kimetsu quis fazer, de compensar a falta de força física da Shinobu, dando esse outro tipo de poder pra ela, no caso o veneno de glicênia na sua espada. É quase como se fosse uma outra skill pra personagem dentro de um videogame. E vamos ser sinceros, pô, funciona muito bem, combina perfeitamente com a personagem. Ainda mais quando a gente lembra do histórico dela ser uma especialista em venenos e pela sua família ter trabalhado com remédios. Mas, apesar de tudo isso, quando você analisa friamente, apenas com os fatos, fica meio sem sentido ela não conseguir decapitar ninguém. Imagina só o quão poderosa ela não seria se ela também conseguisse decapitar geral. Ela provavelmente poderia subir de posição aí no ranking dos Hashiras. Não sei quantas posições, talvez só uma, difícil dizer, mas a possibilidade existe. Mas eu sei que tá faltando alguma coisa, tá faltando aquela pimentinha, aquele sabor extra nesse vídeo pra causar aquela polêmica. E eu sei que vocês gostam de polêmica, então eu vou levantar uma das boas agora. Se a Shinobu não consegue decapitar a cabeça de nenhum Oni por ela ser fraca demais fisicamente, mesmo sendo uma das mais rápidas, então o Obanai também não deveria conseguir cortar a cabeça de ninguém. Por que eu digo isso? Porque oficialmente o Obanai ele é classificado como um pouco fraco no nível de força física entre os 9 Hashiras. Ou seja, nível de força física ele tá lá embaixo. Os únicos que são classificados como fracos é ele e a Shinobu. A Shinobu sendo fraca e ele um pouco fraco. E pra piorar a situação do Obanai, em nível de velocidade, a Shinobu ainda ganhou uns pontos, porque é uma das Hashiras mais rápidas. Agora ele, não é. Ele fica em 7º lugar no ranking oficial de velocidade, justamente porque ele não consegue se mover em linha reta, ele sempre corre em zigue-zague, quase como se fosse um estilo serpentino. Atrás dele em velocidade só tem o Muichiro Tokito e a Mitsuri Kanroji. E tem poréns aí pra eles estarem tão abaixo nesse ranking. A própria autora diz que o Muichiro tá tão abaixo no ranking porque talvez ele esteja escondendo seu verdadeiro poder. E também vamos ser sinceros, né? O moleque só tem 14 anos e tá competindo com os peixes grandes. E a Mitsuri só começa a correr depois que ela termina de comer. Então claramente ela também poderia estar acima do próprio Obanai. Então em situações normais, o Uiguro ele seria facilmente o Hashira mais lento de todos. E eu não tô falando isso porque eu não gosto do Obanai ou qualquer coisa assim, longe disso. Eu gosto dele. Eu tô simplesmente levantando os fatos pra mostrar que não faz sentido ele conseguir decapitar a Oni e a Shinobu não. Se fizesse sentido a Shinobu não conseguir, ainda mais numa obra que realmente a estrutura corporal é importante, os atributos como velocidade e força são extremamente relevantes, o Obanai também deveria ter dificuldades, pelo menos um pouquinho. Mas no fim das contas eu continuo amando Kimetsu, isso são só detalhes que deixam a gente conversando e discutindo e polemizando em cima pra gente se divertir. A realidade é que eu quero saber a opinião de vocês, tá? Então deixa nos comentários as hashtags e a opinião se vocês acham que faz ou não faz sentido essa história toda. Muito obrigado a todos os membros que vêm apoiando aqui o canal, gente, vocês me ajudam demais. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!